Você já deve saber que esta vida que estamos vivendo não é a vida oficial, definitiva. Ela é somente um ensaio, algo que passa muito rápido, mas que determina como será a nossa vida futura. E às vezes, enquanto somos jovens e temos algumas seguranças financeiras, nós conseguimos nos manter aparentemente bem e nos sentirmos felizes. Mas fatalmente tudo isso acabará, tudo aqui passa, nossa vida é fugaz. E as nossas raízes interiores, se não forem profundas, se não tivermos alicerces para firmar as nossas convicções em Deus, nós não vamos permanecer em pé. Nós somos constituídos de corpo e alma, de matéria e espírito. E dentro de nós há 3 vidas, a vegetativa, a animal e a intelectual. Como plantas, nós crescemos e nos alimentamos. Como os animais, nós somos instintivos, temos emoções e paixões. E como um anjo, mas num grau inferior, nós conhecemos intelectualmente a verdade e nos inclinamos livremente para o bem racional. Essas 3 vidas que trazemos em nós, elas cooperam entre si, elas se entrelaçam para nos levar à perfeição. Mas para que vivamos plenamente as faculdades inferiores que nós trazemos, que são a vegetativa e a sensitiva, devem ser submetidas à vontade e à razão. Se isso não acontecer, nós enfraquecemos e morremos. Não é verdade que os prazeres e os vícios nos agradam bem mais do que as atitudes moralmente boas e a disciplina? Se a razão não prevalecer e não combater a nossa tendência ao comodismo, à preguiça, às nossas paixões, estamos perdidos. Se a razão decidisse sempre ceder espaço para a nossa vontade, seria um caos. Nós seríamos pessoas irresponsáveis, frívolas. Nós que almejamos uma vida equilibrada, que nos conduz à vida definitiva na pátria celeste com Deus, devemos nos lançar numa vida de ascese. Sabe o que é isso? De forma resumida, a ascese é um conjunto de exercícios e atitudes que visam o aperfeiçoamento espiritual. Se eu disser para você que vou caminhar hoje 50 quilômetros, é mentira, eu não terei capacidade, eu já falei isso em outro vídeo. Mas se eu treinar diariamente, se eu fizer exercício, se eu me preparar, dentro de alguns meses, eu trilho sem dificuldade esse caminho tão pesado hoje. Porque hoje as minhas capacidades estão atrofiadas, desativadas por falta de prática, de atividade física, por causa do sedentarismo. A partir do momento em que eu as ativar, elas se despertarão, se desenvolverão e vão me permitir caminhar longas distâncias. Também em nossa alma, Deus pôs um germe de vida lindo, capaz de florir de forma impressionante. Mas ele fica lá adormecido por falta de treinamento. Nós precisamos nos exercitar também na alma. E por causa da falta de treinamento, a gente acha que não consegue encontrar o Senhor de forma profunda. Mas se a gente se coloca em exercício, poucos meses depois a gente alcança o objetivo. Na vida espiritual, nós podemos e devemos usar muitos meios para treinar e avançar a passos largos. Então, em nosso caminho de ascese, ou seja, de atitudes que nos farão crescer espiritualmente, devemos aproveitar todas as oportunidades do dia a dia para nos elevar. E o nosso dia está repleto de oportunidades para nos exercitarmos na vida espiritual. Geralmente, circunstâncias ruins são mais educativas e nos fazem percorrer um caminho melhor na ascese do que os períodos de bonança. Sabe um caminho de ascese que parece simples, mas que é bem difícil para a maioria das pessoas? O controle da língua. Observe-se ao longo do dia e anote quantas vezes você reclama do excesso de calor ou do excesso de frio, da fome, do sono, dos filhos que chamam o tempo todo, do marido, da esposa, do chefe, da louça suja, da bagunça, do colega de trabalho, não é? Da vizinha. São infinitas as situações de reclamação. Às vezes a gente reclama e nem percebe. Já estamos habituados a reclamar, a falar, ai, que calor. E depois de 5 minutos dizemos outra vez, ai, que calor, nossa, que calor. Depois de um dia inteiro, a gente fala 30 vezes a mesma coisa. Sabe quando a gente coloca freio na boca do cavalo e consegue dominar o corpo dele todo? Também nós, quando controlamos a nossa língua, temos mais domínio total de nós mesmos. Essa comparação está lá no capítulo 3 da carta de São Tiago. Você já leu? Um navio imenso que aguenta ventos fortíssimos é conduzido por um pequeno leme.
Também nossa língua, que é um órgão relativamente pequeno, pode fazer coisas grandiosas para o bem ou para o mal. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. Então, isso também está lá na carta de São Tiago. A mesma língua que elogia alguém e louva a Deus é a que amaldiçoa e espalha boatos. De uma mesma língua procedem a bênção e a maldição, e não convém que seja assim. Percebe então como o controle da língua é um caminho de ascese bem eficaz e difícil de ser trilhado? E viu como durante a nossa rotina nós temos muitas chances de nos exercitarmos? E mesmo que você não reclame, que não faça fofoca, não espalhe boatos, se você para ouvi-los, já está cometendo um grande erro. Tem gente que gasta vários minutos por dia vendo vida de artista nas redes sociais. Que perda de tempo. Gente que adora ver traição, divórcio, escândalos e muitos outros assuntos inúteis. Essas atitudes são incompatíveis a um caminho de ascese, são contrários. Se nós queremos nos aperfeiçoar como seres humanos, ter atitudes elevadas, não cabe na nossa vida a lamúria, a fofoca, mas também não cabe em nossa vida a perda de tempo com coisas fúteis, inúteis, compreende? O caminho da ascese envolve analisarmos todos esses escorregões que damos diariamente em várias áreas da nossa vida e nos empenharmos para mudar e sermos melhores. Como um bom instrumentista precisa praticar para tocar bem o seu instrumento, se nós não nos dedicarmos com afinco, permaneceremos na mediocridade, nós não nos elevaremos. Isso requer dedicação, renúncias. E esse assunto é tão importante que existe inclusive a teologia ascética, que é uma ciência espiritual cujo objeto de estudo é a prática da perfeição cristã. Deus, nas suas relações íntimas com a alma humana, que habitando e vivendo em nós, colabora com as nossas boas obras, nos ajuda a purificar a alma, a praticarmos as virtudes, a ressaltarmos em nós a vida sobrenatural. E também a alma que colabora com Deus, que o ama, e por amor a Ele vai se desvencilhando das suas imperfeições, vai se empenhando no crescimento espiritual, cuja consequência é também o crescimento pessoal. Sabe um casal que vive junto há muitos anos e vai ficando parecido um com o outro por conviver demais? A alma também, quando está num relacionamento íntimo com Deus, vai pouco a pouco imitando essas perfeições do seu modelo divino. Então, apesar dos muitos obstáculos, das muitas imperfeições do meio do caminho, esse percurso de ascese é justamente esse esforço para adquirir progressos consistentes no aperfeiçoamento das nossas atitudes e vontades. E não se deseja o que não se conhece. Então, para que nós consigamos a nossa ascese, uma das etapas é o empenho para conhecer melhor a Deus e a sua palavra. E conhecendo-o com profunda vontade de sermos melhores, de nos aperfeiçoarmos, nós vamos nos enamorando dele. Nós vamos querendo ficar ainda mais parecidos com ele. Então, mãos à obra. Desde que nos levantamos pela manhã, sempre temos duas opções. A opção de encararmos o dia com gratidão e otimismo, e a de nos amargurarmos, reclamarmos, transformarmos os nossos problemas em dificuldades ainda maiores. Quando a nossa escolha diante de um impasse, diante de um problema grave, de uma doença, de uma tragédia, é de não murmurar, por exemplo, isso já nos dá têmpera, já nos fortalece, porque não é nada fácil agir assim. E o grande macete, o grande pulo do gato, é escolhermos o caminho da resignação e da paciência, da não murmuração, por amor a Deus. Não é um otimismo infértil, bobo, nós não somos masoquistas. Não é que estamos sofrendo e achando gostoso, achando legal. Não. Quando encaramos tudo com leveza, é porque queremos trilhar esse percurso de crescimento. É porque conhecemos o amor de Deus por nós e sabemos que nada em nossa vida é por acaso, que o projeto dele é maravilhoso, que a vontade dele é sempre boa, que se vem dele, tá tudo bem. Então, por mais que nós não entendamos, não concordemos com o que nós estamos passando, nós aceitamos com docilidade e confiança. Compreende a diferença? Mesmo porque, se nós optarmos pela cara feia e pela lamúria, elas não vão solucionar o problema. Então, se a gente pode viver feliz
e com leveza, nós só temos a ganhar. E aí a gente vai subindo alguns degraus nessa nossa ascese, nesses nossos exercícios espirituais. E ainda ajudamos a tornar leve também a vida de quem está ao nosso lado.